Oi pessoal, tudo bem? Os meus vídeos eu faço para estar compartilhando com vocês aquilo que está transformando a minha vida, aquilo que eu estou adicionando ou tirando da minha vida, que está me fazendo ficar em um estado mental positivo e que está me fazendo equilibrar os meus corpos físico, mental e emocional, que é o que é necessário para que a gente possa estar convidando a alegria para a nossa vida, e assim a gente sabe que tendo a alegria no pelotão da frente, tudo aquilo o restante que a gente deseja para a nossa vida acompanha. Então eu passei em um dos vídeos anteriores um alimento que ajuda o corpo a produzir a serotonina, que é o hormônio da felicidade, que é a banana. Eu aprendi com uma naturopata francesa, que é a Frances Guillaume, como comer a banana de uma forma diferente, para que ela possa, além de nos ajudar a produzir esse hormônio, ela ainda ajuda na melhora do sistema digestivo. E é claro que se a gente tiver com um sistema digestivo que não esteja funcionando direito, é meio difícil estar alegre, né? E aí, pensando nisso, eu disse, deve haver outros alimentos que nos ajudem também a ter um intestino que funciona bem e ainda por cima nos ajude ajude o organismo a estar produzindo a serotonina, que é o hormônio da felicidade. E encontrei esse alimento. Fui procurar e é um alimento bem comum, um alimento que quase todo mundo tem na mesa, quase todo mundo consome. Eu arrisco a dizer que talvez 90% da população consuma. E esse alimento, além de ter esse tripofeno, que é o aminoácido para sintetizar a serotonina, ele também é um alimento que tem gordura boa, ele tem cálcio e ele tem N nutrientes importantes para a questão imunológica. E essa informação eu peguei lá no vídeo do Dr. Samuel Dalilasti. Então, é um médico e eu acredito que credível, muito credível essa informação, já que vem de um médico, uma pessoa que tem know-how para dizer. E esse alimento, então, ele deve ser o melhor, deve ser um super alimento, né? Todos nós deveríamos nos alimentar desse alimento se a gente quiser estar convidando a alegria para a nossa vida, né? Então eu vou dizer para vocês qual é esse alimento, é o leite de vaca. Sim, vamos todo mundo começar a tomar leite de vaca, até quem não toma? Não, só que não. Não, gente, desculpa, não queria dar essa notícia para vocês, porém, tudo o que o Dr. Samuel falou lá no vídeo dele com relação às boas coisas do leite, é verdade sim, mas para o bezerro que é o filho da vaca, para ele o leite é o melhor alimento possível, durante o tempo que ele é criança, claro, bezerro, depois que ele passa a ser boi, não mais. Então, ele disse, o Dr. Samuel explica que tem uma reflexão óbvia sobre isso, que cada espécie tem uma necessidade diferente, uma necessidade nutricional diferente. Assim, cada espécie, cada fêmea de cada espécie, quando tem o seu filhote, ela tem leite, mas é cada leite com as características das necessidades que esse filhote apresenta. Então ele diz que, por exemplo, o leite de vaca, ele classifica de um excremento da vaca para alimentar o bezerro. E aí ele disse que, só para começar a mostrar as diferenças entre o leite da vaca e o leite humano, é que o leite da vaca tem 4 vezes mais a caseína, que é a proteína do leite, em relação ao leite humano. E também esse leite, ele tem um excesso de hormônios da estrona, o estrogênio. Por quê? Porque ele vem de vacas que estão em estado gestacional, que estão prenhas. A indústria do leite, ela faz com que as vacas fiquem prenhas a maior parte do tempo, porque assim elas produzem mais. E assim é economicamente mais rentável para a indústria, já que a busca é grande por esse alimento. A maioria das pessoas, como eu já disse, consome leite, como nós sabemos, consome leite. E aí, então, ele diz que a maior parte do leite consumido no Brasil é misturado, mas a maior parte vem de vacas que estão passando por um processo gestacional, que não é o normal. E aí, então,
Eu faço um parênteses aqui para deixar para vocês, eu vou dar uma resumida no que o Dr. Samuel disse lá no vídeo que eu busquei, mas o meu objetivo aqui para vocês é trazer a minha experiência. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive sinusite, que quem tem deve saber o que é. Eu sentia a minha cabeça assim do tamanho de uma bola de basquete e como se eu tivesse com a cabeça enfiada em um balde de vinagre com sal. Tamanho era o desconforto aqui nas vias respiratórias, dor de cabeça, o olho nem abria, só lacrimejava. E tudo bem, eu pensava que era uma gripe, eu ia lá na farmácia, comprava, nem ia ao médico, eu comprava, eu me medicava mesmo, como muita gente faz, comprava um comprimido, tomava, mas daqui a pouco vinha de novo. Era o quê? 2 vezes por ano? Não, era 1 vez por mês e depois começou a ficar até mais aproximado. Uma vez eu vi o Paulo Gustavo dizendo que no Natal ele ia gripar. E era mais ou menos assim, eu sabia, daqui a pouco, daqui a 3 dias eu vou gripar, daqui a 2 dias eu vou gripar, daqui a pouco eu pensei, vai chegar um dia que eu vou ficar, vai ser o meu eterno, vai ser assim, eu vou estar sempre nessa situação de desconforto. E também havia constipação, o número 2 era 1 vez por semana e olhem lá, e se eu estivesse viajando, acredito que nem 1 vez por mês. Então, com todo esse desconforto, era impossível estar convidando a alegria. Até eu, se eu fosse alegria, eu não ia chegar numa pessoa desse jeito, toda constipada, toda entupida, não tem como passar, mesmo é uma coisa vibracional, energia, não tem, a gente está literalmente fechado, tá todas as entradas estavam fechadas, eu acredito, porque eu vivia assim, muito enfesada, muito mau humor, muita falta de alegria de viver, porque eu acredito, como eu disse no início, que para a gente abrindo espaço para que a alegria chegue na nossa vida e assim a gente chega lá a conquistar tudo, como o professor Hélio Couto diz, a casa, o carro e o apartamento e tudo mais, a gente precisa estar com os nossos corpos todos funcionando bem, porque se a gente estiver doente, estiver com o corpo físico todo mal equilibrado, não é possível ter um corpo mental que esteja bem, mente sã, corpo são, e também não é possível estar com o emocional bem, é impossível, eu acredito, pelo menos para mim não era, eu sou o exemplo disso, com certeza, e é por isso que eu resolvi, quando eu vi isso aqui, que eu vi esse vídeo do Dr. Samuel, eu disse, meu Deus, eu já tinha ouvido alguma coisa, porque, sabe, gente, foi assim, eu estava nesse estado, nessa vida, e de repente passou, de repente, e eu me lembro, porque como era tão recorrente, eu me lembro até a última vez que eu fiquei, foi em um mês de setembro, que eu fiquei gripada desse jeito. E depois eu vi, meu Deus, não gripei hoje, mas o que aconteceu? Será que todo aquele remédio que eu tomei antes, que eu me automediquei, tratando os sintomas sem saber o que o problema era a causa, será que agora está fazendo efeito? Mas não, depois eu vi que eu havia mudado um hábito. Eu tinha parado de consumir leite, tinha parado de consumir laticínio. Então, aí eu volto aqui com vocês para os detalhes que o Dr. Samuel dá lá no vídeo dele, que ele diz que além desse problema que quando a vaca está prenha, então ela tem excesso de estrogênio no leite e isso causa o risco de câncer de mama e de próstata. E aí ele disse que há também um mito de que o leite é fundamental para evitar doenças ósseas. E aí ele cita que países que têm uma menor consumação de lácteos, como Japão, China e Vietnã, por exemplo, têm muito menor incidência de osteoporose, com relação ao Brasil, por exemplo, que consome muito mais leite. E aí ele diz que essas evidências não o deixam confirmar que o leite tem relação com a proteção do osso, como muita gente acredita. E que há uma questão bioquímica também, que é impossível se acreditar que o leite, o cálcio que entra pela boca vai direto para o osso.
a menos que ele tivesse um GPS que dissesse, vai por aqui, entra à direita, vira à esquerda, sobe ali e fica ali no osso. Ele disse que ainda que fosse assim, para que ele se fixe no osso, haveria necessidade também de outros oligoelementos, que seriam o magnésio, a vitamina D e a vitamina K2. E ele disse que, por exemplo, o leite de vaca tem 9 vezes menos magnésio do que o leite humano. E que quando o cálcio não fica no osso, ele causa a calcificação das artérias, que é a arteriosclerose. Toda bebida com excesso de cálcio e pouco magnésio causa risco de doenças cardiovasculares. E aí ele disse que há também um parasita no leite, que é chamado de euritema pancreático. Esse parasita, ele come a insulina, que é produzida pelo pâncreas, mas ele é tão voraz que ele nem, de acordo com o Dr. Samuel, ele nem espera para comer a insulina, ele come já a célula que produz essa insulina e solta partículas dessa célula dentro do organismo. E aí ele libera fragmentos dessa proteína, da célula dentro do organismo, e aí o corpo pode estar fabricando anticorpos, e esses anticorpos vão atacar as células do pâncreas, e aí isso é que causa o diabetes autoimune, que é o diabetes do tipo 1. E ele disse também, o Dr. Samuel disse também, que nenhum ser produz vitamina e minerais, ele tem que ingerir isso. Por isso que a vaca não produz o cálcio. Então o leite tem cálcio, mas não é porque o organismo da vaca produz, mas sim porque ela come, ela ingere esse cálcio lá na grama que ela come. Aí ele disse que então, quem quiser cálcio também, há que comer as folhas verdes, o brócolis e tudo, mas também ele diz que a semente de gergelim, por exemplo, é riquíssima em cálcio, e que para os pacientes com osteoporose ele recomenda o chá de folha de amora. E aí ele disse que quando ele explica tudo isso, a pessoa diz, doutor, obrigada, entendi, agora eu vou me curar, agora eu tirei a lactose, só estou consumindo leite sem lactose, só queijo sem lactose. E aí ele diz, sinto muito, mas isso você tá cometendo um engano, porque não é não é a lactose só tem, é apenas o açúcar, não é a alergia da lactose que causa o problema, e sim a proteína que causa a inflamação e que causa todos esses problemas. E ele disse que além a proteína do leite, a caseína no leite da vaca ser 4 vezes maior do que no leite humano, ainda há uma outra proteína que é a beta-lactoglobulina, que não existe no corpo humano enzima para quebrar essa proteína, e que assim fica mais do que claro que não é para o corpo humano receber esse leite que contém essa proteína. E ele disse que há vacas que têm uma caseína ainda mais inflamatória, que é exatamente o rebanho de vacas que tem no Brasil, a maior parte, que são as vacas holandesas, que segundo ele a vaca zebu é a que tem uma caseína menos inflamatória. E ele diz que tem também uma outra coisa no leite, que é a estrutura casomorfina. Como o nome diz, morfina é morfina mesmo, daquele analgésico superpotente que vem do opioide. E que essa substância, ela tem o mesmo receptor no cérebro. Ou seja, quando vocês já devem ter ouvido falar de gente que vai fazer tratamento e é tratado com morfina, e depois ele sai e ele se vê dependente quimicamente dessa morfina. E ele disse que no queijo, especialmente no queijo, há uma grande concentração de casomorfina, e isso faz com que as pessoas fiquem então viciadas no queijo. Ele disse que ninguém gosta de queijo, que as pessoas são viciadas no queijo, aquelas que precisam comer queijo todo dia. E aí ele disse que também há uma derivação da casomorfina, que é a beta-casomorfina 7, que há estudos que relacionam essa substância à esquizofrenia. E aí então ele diz que a caseína, o peso molecular da caseína é de 140 a 150 mil Daltons, e o nosso organismo, só consegue estar
trabalhando, quebrando 100 mil Daltons. E aí então ele diz que é isso que gera a inflamação da mucosa intestinal, e aí ele vem com as doenças que são causadas por isso, que é otite de repetição, sinusite, o que eu tinha, o meu caso, associadas ao estado de impermeabilidade intestinal, amidalites de repetição, asma e bronquite. Há também rosácea de pele, candidíase vaginal e infecção urinária recorrente, principalmente nas mulheres. E alteração das vias aéreas, problema de pele com acne e que também causa diarreia crônica ou constipação. Constipação, o meu caso ali. Ele disse que a pessoa ficando 30 dias sem consumir lácteos, ela já nota que a qualidade de vida dela melhora exponencialmente, que ela respira melhor, ou seja, que ela vive, que ela se abre, como aconteceu comigo. Então, gente, eu trouxe esse resumo que ele tá aqui do que ele disse, só para mostrar cientificamente o que é que aconteceu, o que acontece com o nosso corpo. Mas o que eu queria trazer mesmo é a minha experiência, porque se eu estou trazendo aqui sugestões para que a gente possa convidar a alegria, trouxe aí agora para a última, para que eu sugeri que a gente possa ativar o arquétipo do beija-flor. Não adianta nada, se eu ainda estivesse me alimentando de leite, estivesse enfesada porque os meus intestinos não funcionavam bem e tivesse tendo esse problema todo com as minhas vias respiratórias, todo esse mal-estar. Se eu estivesse doente desse jeito, eu posso ativar o que eu quiser, não vai passar, não tem jeito. Se o corpo não está são, a mente não pode estar sã e o emocional vai estar muito mal também, com certeza. Então é por isso que quando eu vi isso, eu já tinha visto gente dizendo isso, mas eu não tinha ouvido ainda de um médico, de uma pessoa capacitada para falar sobre isso. E aí agora, tendo visto esse vídeo, eu disse, não, eu tenho que trazer também para o pessoal ver isso, porque se você entender também dessa forma que para você alcançar alguma coisa maior, você deve tirar um alimento, especialmente se a gente vai ver lá que esse alimento ele deve vir ainda com um pouco de sofrimento, não? Porque a vaca precisa estar prenha, precisa estar grávida o tempo todo para estar podendo produzir mais e mais leite. Então, eu acredito que além da gente se curar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, a gente ainda abre bastante também até energeticamente portais, porque a gente vai estar contribuindo para melhorar, para minimizar o sofrimento de uma outra espécie, como eu li naquele outro vídeo que eu fiz do Calvin, cauteloso, que a pessoa dizia, todos que estão nesse planeta têm direito de estar aí. Eu acredito que deve ter direito também a viver uma vida sem tanto sofrimento. Então, enfim, eu acredito depois que eu vi isso, mas também é só uma sugestão. Eu estou passando para vocês apenas uma sugestão, contando o que aconteceu comigo. E se você acredita que para você não, o leite faz bem, você não toma muito, o seu organismo assimila tranquilamente, talvez o Dr. Samuel ele não conheça todos os organismos, talvez, pode ser. Então, eu acredito que não tem, é cada um no seu momento. Estamos todos em processo de evolução, mas exatamente cada um indo da forma que ele entende que é o melhor para ele. A gente capta quando capta. Mas eu deixo essa minha sugestão. Se você pensar que é o momento, que como você está vendo esse vídeo, seria o momento de você estar se dando essa oportunidade de se livrar desses problemas que o leite traz e ainda contribuir para o bem-estar de uma espécie, aí então eu deixo para vocês essa sugestão. E se você me diz, não, mas e como é que eu vou fazer com o meu café? Eu só tomo café com leite, como é que eu vou fazer bolo? Como é que eu vou fazer minha lasanha sem queijo? Aí eu te digo, o leite vegetal substitui muito bem o leite de vaca.
E, por exemplo, há muitos vídeos na internet, há muitos canais na internet onde eles dão várias receitas de leite vegetal, que eu me lembro agora, por exemplo, tem o Pensando ao Contrário, tem o da Drica na Cozinha, tem o Amor pela Comida, tem o Larica Vegana, tem a Mucinha, tem vários que eu conheço, e tem o... como que ele chama? Ai, meu Deus, agora... Flávio Giusti. O Flávio Giusti, ele ensina a fazer queijo de leite vegetal, que é uma delícia. Então, é possível, a gente não precisa deixar de comer pizza, de comer lasanha, de comer coisas que a gente gosta, se a gente deixar de usar leite, de usar laticínios. Hoje não mais. Então, é por isso que eu deixo então a dica, mas ainda assim, como eu já disse, é só de dentro que você pode resolver se você vai ou não deixar de tomar leite. Eu só quis trazer a minha forma de pensar, porque eu acredito, para mim pelo menos não adiantaria estar ativando nenhuma outra coisa se eu ainda estivesse me alimentando dessa forma. Então é por isso que eu ousei trazer para vocês aqui essa reflexão sobre esse assunto. E aí também, se vocês ainda não se convenceram, eu trago também uma outra pessoa, quer dizer, se convenceram não, porque ninguém convence ninguém, como eu acabei de dizer, só de dentro, quando você entender isso de dentro. Mas eu trouxe aí o que disse o Dr. Samuel, um médico, e agora eu vou trazer no próximo vídeo, para que esse eu ia colocar nesse mesmo, mas senão vai ficar muito longo, eu vou trazer no próximo vídeo a palavra de quem entende mais do que qualquer médico de leite, que é do próprio Bezerro. Eu vou trazer para vocês o livro Bezerro Escritor. É super curto, é bem incrível, é sensacional. Eu adorei essa inspiração que teve o Igor Colares, que é o autor desse livro, Bezerro Escritor. Eu perguntei para ele se eu podia estar usando para ilustrar esse vídeo, ele gentilmente disse sim. Então aí no próximo vídeo, amanhã, depois desse agora, eu vou deixar também aqui para vocês, eu estou passando esse vídeo onde o próprio Bezerro vai dizer como é que ele se sente, tendo que ser privado do leite, que é o melhor alimento para ele, para que a mãe dele ser privado do leite da própria mãe, para que a mãe dele produza leite para nós humanos, que não foi feito para a gente. Então, fica aí então essa sugestão para reflexão, fica aí então essa dica. Eu espero que tenha sido contribuição e espero encontrar vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo é o Bezerro Escritor, mas então no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, tchau!